Durante o processo de adolescência, né, meus 12, 13, 14 anos, que é a idade onde você realmente tem consciência do seu cenário ali que você está sendo criado, eu via realmente assim coisas que meio desagradável, né? Como por exemplo, isso vai ser vagabundo porque a mãe não quis, isso vai ser isso porque o pai não, né? Então aquela situação toda, mesmo assim eu sou muito grato a Deus pelos pais que me criaram. Por quê? Porque jamais, jamais eu seria quem sou hoje se eu não tivesse passado por esse ambiente de criação. Entende? É aquela velha frase que parece que aqui na Nápoles a gente, né, Deus só dá o frio de acordo, Com o cobertor, né? então se tá doendo porque você aguenta. Não é verdade? Então o que acontece? Com a idade de 16 para 17 anos, a ficha caiu. Eu falei, agora eu tenho que mudar de cidade. E aí criamos uma situação lá, eu fui para Belo Horizonte, peguei o endereço lá dos meus pais, da minha mãe, aliás, né, para conhecer e para ficar com eles há um tempo. Peguei o endereço errado. Nossa, E nessa brincadeira eu fiquei 4 anos em Belo Horizonte, sem localização. Quando eu fui conhecer minha mãe, eu já estava com 21 anos de idade, já tinha me estabelecido na cidade. Inclusive, assim, o primeiro emprego meu lá em Belo Horizonte foi de cobrador de ônibus. que E história. já fui vendedor de roupa também, certo? Inclusive, quando eu trabalhava de cobrador de ônibus, eu tinha o hábito, né? Eu sempre pedia meu supervisor para juntar minhas folgas da semana, e aí eu pegava 4 folgas no mês e viajava até Petrópolis, uma cidadezinha interior no Rio de Janeiro, e comprava roupas para vender na porta da garagem onde trabalhava de cobrador de ônibus. Aquele senso de empreender já estava já na É veia isso. desde cedo. Steve Jobs ele diz o seguinte, que os pontos vão se conectar lá na frente. E hoje, com essa idade que eu tô, com a experiência que a gente já adquiriu, eu percebo que realmente o DNA do empreendedorismo já estava aqui no sangue, pulsando, né? Então, assim, eu lá atuando como cobrador de ônibus, já estava vendendo roupa, né? Aí chegou um dado momento que eu já estava ganhando mais dinheiro vendendo roupa do que atuando como cobrador de ônibus. Geralmente é assim que acontece. Você começa um negócio ao paralelo, né, como forma Exato. de renda alternativa e acaba engolindo o Sim, emprego. sim, sim, é verdade. É aí que acontece. Aí quando eu percebi que a coisa do empreendedorismo estava tomando uma direção interessante, aí eu pedi à empresa para dar baixa minha carteira e estaria atuando 100% só em vender roupa pro pessoal. E aconteceu um fato interessante. Aí eu tive a primeira experiência do ego, a vaidade, né? Eu comprei meu primeiro carro, era um Fusca, né? Era um Fusca do ano de 69, um carro bem usado, e lá em Belo Horizonte tem uma feira chamada Feira do Mineirão. Já estive nessa feira, é show de bola. Então, na época, era muito comum você comprar carro sem passar literalmente por uma perícia mais afinada, como é feita hoje. A gente comprava o carro, ia lá, transferia e tal. Então, o que acontece? Eu até, assim, ultrapassei as leis, porque eu não tinha nem habilitação na época, comprei esse carro. Era um Fusca, paguei na época... Na época, vou falar uma linguagem da época, foi 1.500, né? E hoje seria o quê? Talvez uns 20 mil reais, não sei, de repente. Tudo que eu ganhei vendendo roupa, Murilo, foi Você. nesse carro. 15 dias depois, eu passo por uma blitz. E aí, dois policiais da PRF levaram até na esportiva, porque eles perceberam o meu sotaque, né, de Salto da Divisa, tem um pouco de sotaque da Bahia. E eles perceberam assim, você é da Bahia? Eu falei assim, podemos dizer que sim. Aí pegou meus documentos e ele falou assim, ó, não vai dar problema pra você, porque a gente percebeu que foi inocência mesmo, mas esse carro é roubado. Nossa. Aí eu não fui junto, porque os policiais realmente foram pessoas assim bastante compreensíveis, me liberou tranquilo, mas eu pedi o carro. A primeira experiência que eu tive, nunca dei alimento para vaidade, porque você não sabe a surpresa que você vai ter. Fica aí uma frase de impacto para começar essa live. Nunca dê alimento para vaidade, porque Porque você você não sabe. nunca deve saber, vai saber a surpresa que você vai ter. Então, assim, qual é o grande lance de você montar um próprio negócio? É você ter sempre capital de giro. E o que eu fiz nessa época? Eu queimei meu capital de Torrou. giro. E queimei aonde? No estoque? Né? Numa viagem nos Estados Unidos? Não. Eu queimei justamente dando alimento para o meu ego. E aí, como ficou em seguida? Você conseguiu se reguer com as vendas? Aí sobrou as 5 parcelas de seguro-desemprego. Aí o que eu fiz? Eu fui até o Senac procurar algum curso que agregasse valor à minha vida profissional. Né? Um Senac de Belo Horizonte, que é na rua Tupis. Tupis ou é Tupiniquins, um negócio assim. Eu falo assim o endereço porque quem está assistindo essa live pode querer fazer uma comparação, Eu né? acredito que você é tupis. Com o Olegário Maciel, Avenida Olegário Maciel. E aí eu vi lá que estava tendo um curso que eu não sei se até hoje é patrocinado pelo Estado, mas na época era um curso na área de hotelaria, era um curso que qualificava garçons para trabalhar em hotel 5 estrelas. E aí eu
Só tinha um desafio, né? Que nós tínhamos lá para concorrer, era 20 vagas, porém tinha 100 participantes. Nossa. E aí eu fiz a prova, era uma prova que envolvia língua portuguesa, matemática e depois tinha um teste psicotécnico. Uma semana depois eu fui pegar o resultado, meu nome estava em primeiro lugar. Nossa, que surpresa Aí eu falei, agradável. beleza. E aí, para evitar despesa de transporte e tal, eu peguei e aluguei um quartinho com mais 2 amigos de sala para fazer o curso. Um quarto em frente à escola. A gente só atravessava a rua e estava na escola. E o bom é porque assim, o Senac dava o café da manhã, o almoço e uma despedida à tarde, como se fosse uma janta. E aí eu fiquei gerenciando isso, né? O seguro-desemprego pagava o aluguel do quarto e aí o Senac dava alimentação. A gente entrava em sala de aula às 7 da manhã, quando era 11 horas ia para aula prática e à tarde continuava outros conteúdos. A gente realmente, assim, o curso é muito válido. É um ano. Quando você vê um garçom trabalhando em hotel 5 estrelas, ele não foi um cara que bateu lá no escritório de um hotel 5 estrelas e perguntou se tinha vaga de garçom. Tem que ter um treinamento. Tem que ter um treinamento. E esse treinamento envolve língua básica, né, do espanhol, do inglês, ali, o básico, e depois vem vários tipos de... Foi aí onde nasceu essa questão de entrar nesse ambiente de alimentação. Já surgiu lá em Já, BH. já surgiu essa pegada, né? E a promessa do Senac era o seguinte, que os 3 melhores alunos, né, no segundo semestre já seria direcionado para fazer freelance em festas granfinas e pagava bem. Já saiu bem direcionado. Aí, exatamente. Então, assim, no próximo semestre, no semestre seguinte do curso, já começava a pegar as festas final de semana. E aí, ganhava muito bem. Que legal. Aí depois eles me conseguiu um emprego, o próprio Senac já manda, encaminha, né? Aí consegui uma vaga para mim no shopping chamado Shopping Cidade. Provavelmente você já esteve em Belo Horizonte, não sei se você conhece. E aí eu recusei, porque eu queria trabalhar em Porto Seguro. Tinha um resort aqui alugando, que é o Paradise, no ano de 95. Mais ou menos isso aí. Aí beleza, o Senac foi e conseguiu para mim uma carta, eu vim. Aí a surpresa, quando eu cheguei em Arraial da Ajuda para trabalhar no resort, a vaga já tinha sido preenchida. E aí você fala, mas por que você está contando essa história? Sorte ou azar? Aí vem agora a segunda fase que eu passei fome. Porque quando eu fui para Belo Horizonte, eu tive uma experiência de literalmente ficar sem o que comer por uma semana. Era pão e mortandela todo dia. Pão e mortandela todo dia. Né? Every single day. Todos os dias. Todos os dias. E quando eu cheguei no Arraial da Ajuda e essa vaga já tinha sido preenchida, eu saí procurando emprego naquelas barracas, né? As pessoas ficavam até cismadas porque eu tinha o hábito de, para mostrar minha reputação profissional, eu pegava o certificado, um monte de coisa assim e tal, pra... Já estava criando uma prova social Prova social. E aí eu não consegui nada no Arraial da Ajuda. E até que me falaram de uma barraca chamada... Como é que é o nome da barraca, gente? Perto ali do Axemoá. Vira-Sol. Essa barraca não existe mais. Mas só para você ter noção da magnitude da empresa. Ela vendia um caminhão de cerveja da Brahma em uma semana. Nossa. Era uma equipe composta de 42 garçons. O gerente lá era o senhor Robson. E o dono era o Wilson, que era um aposentado da Marinha. De todos os detalhes. É bom expor esses detalhes, porque quem tá ouvindo de repente... Já. Sim. Não é não? E aí eu cheguei na barraca, lembrando, tá? Eu vim andando do Arraial da Ajuda, atravessei, né? Que antes não pagava para atravessar. Eu vim andando na beira da praia procurando trabalho até chegar no Vira-Sol, que é perto ali do Toa Toa. A gente percebe uma grande persistência atrás desse objetivo. Aí quando eu cheguei nessa barraca, eu contei toda a história, né? Que aconteceu até chegar no Arraial da Ajuda. E o C. Robson, que era o gerente, disse que a vaga só teria... Isso era no mês de setembro. Só teria vaga no mês de novembro. Eu falei, cara, eu não tenho como voltar para Belo Horizonte. Aí ele, como gerente, falou, não posso fazer nada. Aí tudo bem, peguei minha mochila, né, de roupa, dos documentos. Quando estou saindo, eu escutei uma voz aí, você. Aí eu olhei para trás, um senhor, passava aqui, me chamou, perguntou assim, essa história que você contou para o gerente ali, para o Robson, é verdade? Eu falei, eu quero ver seus documentos. Aí mostrei, certificado, mostrei tudo. Ele falou assim, eu sou o dono desse negócio aqui. Aí eu olhei, aí chamou o Robson, arruma qualquer coisa aí até chegar o verão. E aí Robson foi lá e pegou como é que chama aquele de limpar a areia? E os garçons usam aquilo ali pra puxar os copos na areia. Aquele garfo, como é que chama aquilo? Rastelo, é isso?
Eu não sei o É nome. aquele que puxa. Acho que é Rastelo. Rastelo, é que limpa a areia ali e tal. E aí me deu aquilo ali pra trabalhar. Falou, ó, não tem vaga, cara. Pra sua área não tem vaga. Então a única coisa que eu posso fazer é o seguinte, você vai ter que limpar a praia. Eu falei, não tem problema não. O importante é você ter almoço. Limpou a praia sorridente. Ué. Aí beleza, me deu e eu fui trabalhar. Aí depois, no final do dia, eu perguntei assim, cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Perguntei pro gerente, você se importa se eu dormir por aqui? Ele falou assim, ó, tem um alojamento aí, se você quiser, você pode ficar. Que legal. Tem uma galera de fora aí. Aí eu fui, só que o alojamento era pequeno e as camas estavam tudo ocupadas. Aí o que eu fiz? Juntava as mesas onde é que os turistas almoçavam, eram as mesas bem reforçadas. Aí eu juntava, colocava a mochila e passava minha noite. De manhã cedo, pensa, acordava na beira da praia. Sol nascendo, tudo que um gringo queria. Eu tava tendo de graça. Olha, Aí eu ia, dava um mergulho, tomava um banho e depois eu tomava meu café. Simples, né? E lembrando o seguinte, que enquanto eu estava lá no Arraial da Ajuda, nesses 2 dias, eu não tinha o que comer não, tá? Teve um garçom em uma barraca de uma praia com o nome de Praia do Apaga-Fogo. Assim que você atravessa, tem essa praia lá. E aí eu tive que dormir uma noite na praia. Eu cavei um buraco bem assim, grande. Tive que deitar porque não tinha onde. Aí coloquei a mochila ali e fui dormir. No dia seguinte, eles limpando a praia. Aí fizeram uma reunião para garçons lá antes de abrir o restaurante. Eu fiquei olhando lá, os caras comendo um pão, cara, tomando aquele café. E eu ficava olhando assim, ó. Aí um garçom percebeu, chegou para mim e falou assim: cara, você tá com fome? Eu falei, cara, se você chamar isso de fome, eu não sei o que é realmente ter fome, não, mas isso aqui tá complicado. Porque a briga dos leões lá dentro tava assim. Ruar. nossa. E aí ele foi, pegou 3 pãozinhos lá, foi o pão mais gostoso que eu, na minha vida que eu já comi, porque é comer um pão com fome, né? Então pensa aí o A sabor. melhor comida. Então, cara, eu tô contando essa história aqui para você saber o que é viver resiliência na pele.